Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje eu quero falar com a pergunta seguinte: conhece? Como texto base, Jeremias 24, versículo 1 ao 10. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido pela dádiva chamada vida, que mais uma vez Ele tem nos dado. Sem mais delongas, vamos ler o versículo de hoje. Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, e não se podiam comer de ruins que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, os ruins, muitos ruins, que não se podem comer de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei desse lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar à terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como os figos ruins, que se não podem comer, e ruins que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes e o restante de Jerusalém, que ficou nessa terra, e os que habitam na terra do Egito. Entregá-los-ei para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio, e um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde eu os arrojar. Enviarei entre eles a espada e fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Também Oséias capítulo 6, versículo 3, que nos diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Uns conhecem música, outros informática, uns jogam futebol, outros gostam de pescar. Quanto maior for o envolvimento com alguma coisa, maior será o seu conhecimento sobre ela. Quanto maior o nosso amor por algo, mais nos dedicamos àquilo, e maior será o nosso esforço para buscar o conhecimento mais e mais. Por exemplo, um turista numa praia e um marinheiro conhecem o mar, mas o conhecimento do marinheiro, que todos os dias navega mar adentro, é muito superior ao daquele turista que passou apenas uma semana perto do mar. O conhecimento não tem limite, não deveria parar de crescer. O que estamos buscando conhecer em nossa vida? O que nós temos fixado o nosso olhar, nosso entendimento, para que cresça? Qual tem sido o nosso foco? Mais do que qualquer coisa, o Deus infinito tem muito mais para ser conhecido. Não necessita que vivamos apenas nesta superficialidade que estamos. É só o conhecermos porque Ele quis assim. Mais do que qualquer coisa, então, o Deus infinito ele tem muito mais para ser conhecido. E nós só o conhecemos porque Ele quis assim. Em nosso texto base, Deus mostra a Jeremias 2 cestos de figos,
Um continha figos muito bons, o outro ruins e intragáveis, que representavam dois tipos de pessoas. Os bons, aquelas que Deus iria recuperar com o exílio. Os ruins, as pessoas que não se submetem a Deus. A diferença aqui básica entre essas pessoas está no conhecimento que elas têm de Deus, ou seja, na sua intimidade com Ele. Os filhos bons são as pessoas das quais Deus dá um coração capaz de conhecê-lo. Deus mesmo nos oferece e fornece a capacidade de conhecê-lo e de entender sua vontade. Por isso, temos de pedir-lhe esse conhecimento. Dizer como o salmista diz no Salmo 25, versículo 4: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. E assim que começarmos a conhecer a Deus, precisamos esforçar-nos em avançar para conhecê-lo cada vez mais, fazendo dessa busca o grande projeto da nossa vida. Um conhecimento que desperta a sede de conhecer mais e mais, para que sejamos como os figos bons no cesto, úteis e agradáveis. A palavra de Deus, ela nos diz sobre como deve ser a caminhada cristã. Nos diz que conheçamos e prossigamos em conhecer. Imagine comigo, se você faz um cursinho básico e para naquilo, ou que seja apenas uma graduaçãozinha e para naquilo. Olha, interessante, você tem um conhecimento, você tem um estudo. Mas perceba, dependendo do órgão para o qual você trabalhar, se você não estiver em contínuo desenvolvimento, você logo estará estacionado. Imagine se você é um professor, se você tem apenas uma licenciatura, um conhecimento básico. Agora, se você tem um mestrado, um doutorado, as portas vão se abrir para você de uma forma muito superior, porque você tem um conhecimento maior, você tem um tempo que você foi adquirindo todo este conhecimento, todo esse preparo para a sua jornada. A mesma coisa quando nós falamos de Deus. Você conhece apenas aquilo na superficialidade que alguém te falou, ou você conhece a Deus porque você foi buscando e acabou tendo um relacionamento com Ele, e acabou que você conheceu a Deus através do deserto, através das dificuldades. Porque Jó, ele disse no início, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Mas quando chega no final do livro que leva o seu nome, ele está dizendo que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele já tinha experimentado, ele já tinha um conhecimento prévio de Deus por causa da sua experiência com Deus. Ele foi forjado na escola de Deus, ele foi forjado por causa da experiência dificultosa, trabalhosa que ele teve, por causa da sua perda tão lastimável, que ele acabou se aproximando mais de Deus. E a frase aqui que resume todo o nosso pensamento é a seguinte: quanto mais conhecermos Deus, melhor saberemos viver. Se você quer viver corretamente, certamente conheça mais de Deus. Conheça mais de Deus. Porque aqui, como disse, quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais conhecermos de Deus, melhor saberemos viver. Porque quando nós conhecemos mais e mais de Deus, nós permitimos que Ele guie a nossa vida, guie os nossos passos, e isso trará mudança em nosso ser, em todo o nosso interior. A nossa vida, com certeza, será transformada. Aqui nesse versículo, de Oséias 6,13 diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Não é simplesmente conhecer o Senhor, conhecer a Deus. É esforcemo-nos por conhecê-lo.
conheçamos e depois nos esforcemos para conhecer mais ainda. Oséias escreve dizendo que meu povo padece por falta de conhecimento. Por que nós encontramos tantas coisas errôneas nos nossos dias, tanta heresia se infiltrando? Falta de conhecimento de Deus, falta de relacionamento com Deus. Quando você não conhece a Deus, você vai acabar inventando certas questões, certas alegorias, e ao invés de aproximar você de Deus, acaba distanciando você mais e mais. Mas aqui eu quero uma reflexão para podermos orar. Você analise e ore para iniciar esse dia com pensamento. Você conhece a Deus? Você tem lutado para conhecer Ele dia após dia? Esse é o nosso ponto, a nossa razão de tudo isso. Eu quero orar convosco para iniciarmos mais um dia na presença de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pelas bênçãos e misericórdias que mais uma vez o Senhor tem nos concedido. Senhor, seja com cada um dos seus filhos, guardando, livrando-os de todo mal. Guarda o nosso dia para que seja um dia de bênção e de vitória, Pai. São dias trabalhosos e de dificuldades, mas brevemente tudo isso cessará, como diz as tuas promessas. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus seja convosco, te abençoando, te guardando, te livrando de todo mal, e dando um dia abençoado para a sua honra e glória. Amém.